E o efeito da solidão na mente, de um modo geral, é a depressão. E por que a depressão? Porque a natureza precisa de uma diversidade de estímulos para ela ficar vivendo no mundo. E às vezes o meio que a pessoa nasce não é a questão de defeito ou virtude do meio, mas aquela pessoa, por ela ser única, ela é diferente do meio. E às vezes o meio a trata na régua, porque trata todos iguais, porque é um conceito de que todos têm que ser tratados na mesma métrica, porque merecem, porque isso e aquilo, mas o ser em si, ele é um desvio padrão. Se ele é um desvio padrão, mesmo que ele produza uma média na métrica do cotidiano, ele vai ficar descompensado em algumas áreas, em função de não ser ativado dentro dele os mecanismos do conhece-te a ti mesmo, que é onde ele vai encontrar elementos para receber os estímulos, para ele encontrar motivação para viver. Olá, esse é mais um vídeo aqui no Cantinho do Ari, e falando sobre aquela sequência sobre intuição. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre uma questão muito comum no nosso cotidiano, nas pessoas, que é a solidão na mente humana. A solidão, um processo onde as pessoas passam a ter um mecanismo de desmotivação nas coisas e no meio que vive, que culmina em não ter elementos justificáveis para que a pessoa se sinta minimamente feliz. Então há uma ideia de que a solidão é algo que rotularmente as pessoas colocam como um movimento de começo no egoísmo, depois passa pelo egocentrismo e depois passa para uma formatação interna de que toda lógica funciona em torno daquilo que eu tenho direito, que eu não fui atendido, e essa lógica passa a ter uma coerência progressiva. Eu acabo projetando essa experiência progressiva no meio que eu vivo e acabo ativando, através desse movimento, o algoritmo de reforço. Então eu passo a ter das pessoas sobre mim um olhar de que eu sou uma pessoa isolada, recolhida, e acabo eu me abandonando e as pessoas respeitando, através desse gatilho que eu estimulo o algoritmo no outro, a confirmação dessa solidão na mente. Um exemplo disso: numa casa nasce um pintor, nasce um médico e nasce um engenheiro. Um exemplo. Ora, todos foram criados sob a mesma métrica, o mesmo estímulo, os mesmos gatilhos. Mas a cultura dos pais que fizeram aquilo teve um senso de observação que acabou, de alguma forma, estimulando a pessoa que estava ali a buscar aquilo que realmente movia ela. Então ela vai para aquela área que ela ficou identificada, e aí naquela área ela vai procurar os seus afins. Se ela não tiver esse modelo em casa, lá no lugar que ela está buscando os seus afins, ela vai ter esse movimento de reforço, de solidão e de abandono. Então, em algum momento, ela pode concentrar a atividade dela intelectualmente naquele ambiente para ela realmente concluir aquilo que ela está fazendo, mas ela não tem a alegria de fazer parte das relações humanas. Então, assim, a solidão do ser em si, ela é algo que está muito voltado pelo processo nutricional das nossas carências de carícias. Então, esse processo nutricional, ele vem de várias formas. Por exemplo,
você pode, e é imprescindível que isso aconteça, carência de comida, dos elementos, os minerais, os vegetais, enfim, tudo aquilo que o corpo precisa. Quando você tem uma boa disciplina alimentar, você acaba nutrindo e você não tem deficiência de determinados elementos no corpo. Se você é uma pessoa capaz de ter empatia, fazer bons relacionamentos, você nutre afetivamente através do processo do companheirismo. Se você tem uma capacidade de troca afetiva já desenvolvida e você exercita isso, então você passa a ter uma abundância nutricional de afeto. A ausência disso gera o contrário. Na medida em que você tem uma relação muito empírica, muito objetiva e não tem esses estímulos sociológicos, antropológicos, filosóficos, espiritual, orgânico e fisiológico para ter um equilíbrio, então a descompensação gera a produção cerebral do reforço de hormônios que te levam a um recolhimento maior. Por quê? Não é porque você é fraco ou forte. Você precisa recolher porque o corpo entendeu que você está gastando muito de uma coisa que você não tem. E não tendo isso, a tendência é você afastar para não gastar mais. Aí o que você faz? Você procura um quarto escuro, procura isolamento social, porque você está entrando num movimento comparável a quem está dentro de uma garrafa e respirando dentro dessa garrafa o oxigênio. Para não acabar o oxigênio, a pessoa começa a diminuir a frequência da respiração para gastar menos e durar mais. Então aí começam a surgir os processos de reforço, além também das questões espirituais que a pessoa traz em si. Então às vezes o meio estimula tudo isso e a pessoa no isolamento da sua solidão, ela elege o abandono como prêmio para ela estar no mundo enquanto, aspas, ela dá conta, não é verdade? Então assim, é muito importante que as pessoas compreendam a importância da nutrição. Então as relações precisam buscar nutrição em todas as áreas. Então por aí a gente vai começando a ter um movimento de auto-amor, e dentro do auto-amor você conecta com a intuição, que é a intuição onde você vai trazer do mundo das ideias novas ferramentas para trabalhar as relações, e você vai acabar conseguindo encontrar uma abundância maior e vai sair da escassez. Sair da escassez, a vida segue normal. Um grande abraço para você, uma alegria estar aqui. Espero que esse tema consiga de alguma forma elucidar alguma parte em que você esteja ou não, ou alguém esteja inserido nela, e até um próximo vídeo.